Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de um dossiê daqueles, onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e nos prepararmos melhor para o futuro. E o de hoje tem uma novidade. Se a gente vem evoluindo dia após dia, conseguindo utilizar melhor os mecanismos de busca da internet, depois conhecemos a Biblioteca Nacional, depois o Arquivo Nacional, que tem lá todos os dossiês da inteligência brasileira. O de hoje, eu não achei agora o arquivo, uma espécie de arquivo nacional da CIA. Ele vai comentar sobre algumas coisinhas que a CIA observou sobre o Brasil. Se você tá vendo ali a foto do Fernando Henrique e o Lula, né, em todas as imagens, eu acho que a gente vai falar deles. Vamos falar deles. E como é que vai ser a dinâmica? Bom, quero começar falando de economia, falar do PIB. E aí puxar uma história, porque o pessoal começou a comentar sobre o plano real, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. E aí a gente termina esse primeiro tema com um questionamento, né? Poxa, tanta gente alertando que o Brasil ia dar errado e ninguém fez nada. Ou talvez, né, as forças contrárias sempre trabalhando para quebrar o Brasil. Aí eu quero falar um pouco sobre esse senhor Fernando Henrique Cardoso. Algumas denúncias que fizeram lá atrás, algumas coisas que eu acho que tem semelhança com o que acontece nos dias de hoje. Pra depois a gente falar sobre o amigo dele, o Dilma. Porque o Ciro Gomes concedeu uma entrevista, ele falou assim uma frase de efeito sobre o Lula, que tem tudo a ver com o material que eu tinha lido ontem. Quase entrou no vídeo ontem, não deu tempo, mas encaixa perfeitamente no de hoje. E aí mostrar umas coisinhas pra vocês. E aí no quarto tempo vocês estão vendo a foto de Bolsonaro. E eu vou tentar correr o máximo o vídeo hoje, porque eu quero comentar sobre tudo. Saiu um editorial do Estadão hoje. A introdução tá ficando longa. Eu nem ia comentar o editorial do Estadão atacando a Michelle Bolsonaro. Só que quando eu abri a Rede Globo, falando do mesmo assunto, eu falei, mas peraí. Estão falando do mesmo assunto, de uma coisa que aconteceu 7 dias atrás. Ambos os jornais no mesmo dia, o mesmo tema. Não, isso não é coincidência. E aí saiu a nota sobre a manifestação escrita pelo Pablo Hortelado, o pesquisador da USP, que ele pede, pelo amor de Deus, parem de atacar a USP. E a gente vai chegar lá. Tô empolgado hoje, tô empolgado. Mas vamos lá, vamos por partes. Eu não sei nem se vocês me perguntassem como é que o dossiê surge. Eu vou ser sincero, não sei. O de hoje foi da forma mais aleatória que tinha pra ser. Mas começando aqui, tô eu lendo a Folha de São Paulo, como de costume, me deparo com esse texto. Delírio de grandeza e culto da personalidade inventam o pibão do Lula. O pibão do Lula, o pibinho ou o PIB. E aí, qual o problema? Por que a Folha de São Paulo está problematizando isso? Bom resultado de 2023 estimula a onda de propaganda enganosa e de ignorância. Os petistas são insuportáveis. A imprensa odeia os petistas, né? A militância petista. E é sobre isso que esta nota se trata. A economia cresceu bem em 2023. Para a propaganda oficial, foi o pibão do Lula. Os replicantes da militância disseminaram um slogan e saíram à caça. Olha o que eu grifei de vermelho. Os militantes saíram à caça. Mesmo de quem apenas discutia o que é preciso fazer para que o crescimento seja maior, tentavam linchar quem recorresse a um foi bom, mas, na conversa, tende a haver rendição incondicional ao grande líder. O ódio dos petistas está, assim, insuportável. Ninguém aguenta mais os petistas. É puro ódio e perseguição. Se a besteira não tivesse consequências práticas, seria cômica. 1/3 do crescimento de 2023 veio diretamente da agropecuária. No mundo Mad Max oligofrênico das redes sociais, a gente lia que o agro foi muito bem em 2023 porque Lula fez o maior plano safra da história. Mas o plano safra que inflou o PIB de 2023 foi o de 2022, no governo das trevas. E aí, petista? O plano safra não foi o do Lula que ajudou o agro, foi o de Bolsonaro. Mas mais crédito não resulta necessariamente em safra maior, porque o plano safra desse ano do ano passado vai repercutir neste ano. E a safra de 2024 vai ser maior, né? Então, petistas aí já erraram a mão. O pibão do Lula cresceu 2,9% em 2023. E em 2022, sob Jair Bolsonaro, cresceu 3%. E aí? Foi maior do que o do Lula, né? Foi o
pibão do Bozo? Nesses termos, a conversa é idiota. Um governante até pode anabolizar o PIB de um ano, se não exagerar na dose, pois o tiro sairia pela culatra, mas logo efeitos colaterais aparecem. No curtíssimo prazo, um ano, influências internacionais, acasos, momento do ciclo econômico e estrutura da economia vão ter mais impacto em resultados positivos do que a ação governamental naquele momento. Boa parte do efeito duradouro de um bom governo em geral aparece depois que um presidente deixou o cargo. Que o tempo passa, né? O legado. Militantes e crentes também faziam troça dos erros de previsão dos economistas, a maioria ligada à finança, no caso. Até aí tudo bem, pois o vexame foi grande. Mas o crítico, que não sabe o que é PIB, investimento ou aritmética, atribui esse erro a uma conspiração do mercado contra Lula. Pois bem, para o ano do pibão do Bozo, em 2022, que cresceu 3%, o mercado previu uma alta de 0,36%. O mercado previu 0,36%, Bolsonaro entregou 3%. Para o ano do pibão do Lula, foi 2,9% e o mercado previa a alta de 0,8%. Mas peraí, erraram mais com Bolsonaro. O mercado errou mais com Bolsonaro do que com Lula, e aí? Então o mercado odeia mais Lula do que mais Bolsonaro do que Lula, né? Então o mercado é mais amigo do Lula do que de Bolsonaro. O petista é um ser que não raciocina. O Brasil voltou a ser a nona economia do mundo com Lula, né? De bom serviço, era a 11ª em 2022, comemora a propaganda. É fácil perceber que a variação do PIB em dólares depende das variações da taxa de câmbio e PIB. O PIB do Brasil, em reais, cresceu em 2012, 2013 e 2014, 3 anos seguidos, mas nesses anos foi menor em dólar do que em 2011. Teria sido por culpa da Dilma Rousseff? Quando o PIB per capita, né, uma medida do padrão de vida, que você divide o PIB pela quantidade de pessoas, você vê quão rico é o país, o Brasil está em 82º lugar, uma pobreza triste. O ano de 2010, sob Lula 2, foi o melhor desde 1980, o Brasil ficou em 60º lugar. Quanto a PIB, o Brasil logo deve passar a Itália, a 8ª, que não cresce faz décadas. A fim de ultrapassar a França, que seria a 7ª, seria preciso haver uma composição de desvalorização do euro e alta relativa do PIB do Brasil de mais de 43%. Está longe? E daí? Nada. Isso é conversa bananeira. Brasil grande. E aí, para encerrar o texto, a turma da Folha diz que desde 2011, com Dilma, contudo, o Brasil encolhe relativamente. O PIB per capita é apenas 14% do americano, 79% da comunada, 64% do chileno, 19% do povo das economias avançadas. Mas a gente acha que o dedo de ouro de um painho presidente é que resolve. Metendo a mão em empresas, gastando de modo ineficaz, etc., a gente não discute o aumento de produtividade, que eleva o padrão médio de vida e investimento, detesta escola, ciência, educação infantil de criança pobre, a gente tem delírio de grandeza e cultua líder. E é para mim o ponto principal, além de mostrar toda a hipocrisia dos petistas, a Folha de São Paulo se une ao Estadão, a gente comentou ontem, a turma pontuando, né, esse deserto de ideias que o Brasil vive. A gente está fadado ao fracasso. Estamos fadados ao fracasso. Não precisa torcer contra. Não precisa desejar que o Lula erre. Ele já errou. Já deu errado. Não existe um projeto. Não se discute produtividade. Se discute transição energética. Se discute mais burocracia. Se discute diversidade. Se discute equidade. Sabe, coisas totalmente subjetivas que não vão agregar nenhum tipo de riqueza no país. Nenhum tipo de riqueza. Nenhum tipo de riqueza. O Brasil de hoje, ele é resultado do Brasil de ontem, de anteontem, de um ano atrás, 2, 3, 4, 5, 500 anos atrás. Em algum momento da história, ou o brasileiro acorda, né? Levanta a manga, cai pra dentro e começa a trabalhar para realmente edificar uma nação próspera, ou a coisa não vai sair do papel. E o Brasil vem vivendo esse cenário já há uns bons anos. Eu acho que desde a época lá dos militares, né, falta um negócio um pouco mais estruturado, mais robusto, para ser colocado, né, no papel e botar para a coisa avançar.
Goste da imprensa ou não, goste da esquerda ou não. Isso não significa que foi mil e uma maravilhas naquele período, não significa que foi isso, que foi liberdade, não. Só tô falando, naquele momento tinha relativamente um certo plano. E no passado já teve. No passado já teve alguns momentos no Brasil esse tipo de discussão. Hoje em dia não tem mais. Aí, no âmbito dessas discussões, aparece sempre os liberais petistas, que são a mesma coisa. Para tentar falar de legado, falar de realmente coisas que foram importantes para a nação. Eu não sou um economista para entender o plano real. Eu não trabalhava na época, eu tinha 3 anos em 94, mas eu cresci já no Brasil, né? A gente sabe que a inflação ficou relativamente controlada. Mas independente disso, você vê como são as coisas, né? E o revisionismo histórico é a questão de você cultuar um líder. Hoje a gente continua vivendo problemas ligados à inflação. O Brasil continua tendo uma moeda fraca. Ao invés de a gente discutir como fortalecer o real, como tratar da inflação, não. Você vê os economistas liberais, petistas, cultuando líderes. Uma cultuação, assim, abjeta. Pedro Menezes. O sucesso e a grandiosidade do Plano Real não estão no evento de 94, mas no processo histórico que começou ali e deu ao Brasil sua primeira moeda séria. Muitos não estavam em 94 e foram cruciais no processo. Armínio Fraga, Palocci, Meirelles e Lula. Sim, Lula. Lula! Aceita que dói menos. Aí ele tomou a checada, né, na lata. Lula participou sim do processo em 94. Lula estava em 94 como candidato à presidência pelo PT e seu partido tinha 35 deputados. Lula criticava o plano, pois favorecia o seu concorrente. A bancada votou contra o Plano Real para não favorecer a FHC no pleito de 94. Lula estava. E assim como eu falei que ter um projeto estruturado não faz o período dos militares ser algo bom, né? O Plano Real também não transforma a FHC no herói. E aí, no meio dessas discussões, tinha muita gente nas últimas horas, nos últimos 2 dias aí, porque o Plano Real completou 30 anos. Tinha alguns economistas, uma turma liberal, né, falando sobre saudades do FHC. Aí, nesse meio tempo, tava lendo lá no Twitter também, né? Aí eu me deparei com esse RT aqui do Vila Amigo. Eu sou bloqueado por esse rapaz chamado Felipe Quintas. Eu até achei interessante esse tweet dele. Ele fala assim, ó. O maior legado do FHC não foi a estabilidade monetária, que veio de um contexto financeiro internacional. Foi ter desmantelado o Estado nacionalista e desenvolvimentista construído por Vargas aos militares e criado um Estado neoliberal corrupto e inchado. Verdadeiros sistemas nacionais soberanistas como a Vale do Rio Doce, a Telebrás, a Rede Ferroviária Federal e a Central de Medicamentos foram extintos ou privatizados por máfias transnacionais e criadas agências reguladoras onerosas para oficializar o lobby delas. Os bancos estaduais foram entregues de bandeja à banqueirada estrangeira, principalmente, levando os estados ao colapso financeiro em que estão até hoje, com raras exceções. O país trocou um regime de alto crescimento e pleno emprego, como tinha desde Vargas, por um baixo crescimento e alto desemprego, com compensações assistencialistas para comprar voto e maquiar os índices. Violência, né? Substâncias ilícitas, criminalidade, rebaixamento cultural e cognitivo, tudo isso explodiu desde então. FHC criou uma nova república velha, que se mantém até hoje. Obviamente, não concordo com tudo que esse rapaz diz, mas você falar sobre o legado de um governo que você percebe ao longo dos anos, vocês vão querer me falar que essa degradação moral no Brasil, ela não começa a ser instalada exatamente a partir de 85, a redemocratização, principalmente nas mãos de FHC, do PT, Lula, Dilma... e tudo que sai acontecendo até os dias atuais, sim, tem que se discutir alguma coisa. Pra onde a gente vai? Pra que lado a gente vai? E aí, pra tentar não julgar as coisas de forma dicotômica, é bom, é ruim, tudo teve aspectos. Plano Real aí, em tese, foi uma coisa boa, né? Pode ser que tenha problemas, pode também, né? Nem tudo é perfeito. Aí eu tava dando uma pesquisada, em determinado momento na pesquisa, eu me deparei com essa nota aqui, ó, do Pasquim. De 83. A matéria de 83. O pacotão. Nós publicamos neste número a denúncia do golpe praticado pelos grandes interesses financeiros internacionais contra o Brasil e sua economia, representado pelo novo pacote do governo. Há toda uma conspiração em marcha para liquidar a indústria nacional,
triturar até a liquidação nossa força de trabalho, reduzir o Brasil a um simples canteiro de produção de matérias-primas e de produtos agrícolas, assim mesmo sob o controle do capital multinacional. Pergunta: isso daqui é a realidade do Brasil hoje? Sim ou com certeza? Um canteiro de produção de matéria-prima, que é a indústria de base. O máximo que o Brasil pode ter é isso. Indústria de base, indústria de transformação. No máximo. Máximo. Nada além disso. Produtos agrícolas. Não que desmerecendo no Brasil, mas não tem mais nada. Palavra ali, ó. A gente vai liquidar nossa força de trabalho. Realmente, força de trabalho no Brasil é um problema. Além de não ter mais pleno emprego. Você olha a qualidade da mão de obra no Brasil. Isso é um dado. Isso não é assim... Não é questão ideológica. Tá muito ruim. Faltam pessoas, né, com a capacidade técnica para exercer o que elas estudaram. Várias universidades, talvez você já passou por uma delas, sabe que ela, cara, o que é que eu aprendi aqui? Você vê que a história do Brasil, assim, cara, desde que mundo é mundo, a turma vem avisando o que tá para acontecer, mas as coisas acontecem. E muitas vezes fica nessa cultuação do líder, como tá ali o Pedrinho cultuando o Lula e cultuando a FHC. Aí depois a nota falava, ó, a denúncia vem de lá, de uma jovem, mas já conceituadíssima revista, a Executive Intelligence Review, que é a revista que o Enéas sempre falava delas, que conta todos os detalhes da operação do FI montada para destruir o Brasil. A divulgação desta matéria mostra a importância de existirem publicações como o Pasquim, que não se intimidam diante do formidável poderio dos interesses antinacionais. O Pasquim era considerado um veículo, né, sei lá, mais à esquerda, antissistema. E a turma estava denunciando o que estava sendo feito, né? E que a FHC considera foi um dos que foi muito importante para colocar em prática toda essa confusão. Aí, você deve ter visto ali o nome da revista, né? Executive Intelligence Review. Eu tô tentando... Falei pra você outro dia, né? Falei assim, olha, você tentar descobrir do zero as coisas dá muito trabalho. Então, como eu sei que teve gente que no passado já se debruçou para entender alguns problemas que se passavam no país, eu falei, cara, vou ver pelo menos o que essa galera já tinham denunciado naquela época. Aí eu fui no Arquivo Nacional, digitei Executive Intelligence Review, falei, deixa eu ver as denúncias que foram colocadas na mesa. Aqui, vocês podem ver, né? Era confidencial, não é mais. Esse documento já foi desclassificado. Dá um zoom aqui para poder ler melhor. A revista, Executive Intelligence Review, e a sua versão sobre a suposta conspiração contra o programa nuclear brasileiro. O tempo passou e a gente viu que não foi uma conspiração. Você vê que a questão nuclear no Brasil ela nunca foi para frente. Nunca foi para frente. A publicação periódica de origem norte-americana, Executive Intelligence Review, vem adquirindo crescente amplitude internacional dos últimos anos, em especial na América Latina. Na sua edição número 10/11, volume 10, julho de 93, em anexo, veicula a matéria intitulada A Batalha do Brasil para Defender seu Programa Nuclear, assinada por Lourenço Carrasco e Alberto Sábato, contendo críticas ao acordo de salvaguardas nucleares firmados em 91 entre Brasil e Argentina, o qual submete as instalações nucleares autônomas, bem como as instalações industriais e de investigação tecnológica avançada dos dois países, às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica com o intuito de garantir a não proliferação de ferramentas nucleares. Esse dia eu estava pesquisando sobre a história dessa questão nuclear no Brasil. Aí me deparei um cara chamado Otton. Acabou se prendendo no meio da Lava Jato. Não sei se estava certo, se foi errado, teve gente que apontou que teve excessos. O que eu sei é que olhando a história, muito antes desses problemas, a turma conta isso e conta como assim, houve um verdadeiro empenho para negar a possibilidade do Brasil ter acesso ao material refinado, né? Sabe qual material? É que você tem que enriquecer esse material. Enriquecido, na palavra, né? Começa com U e termina com New, né? Tem RAM no meio. Mas enfim, tava lá toda coisa. E ele contando as coisas. E aí, o vídeo que eu assisti tinha lá uma instalação no interior de São Paulo que os caras mostravam câmeras em todos os corredores. Falaram, cara, essas câmeras, elas são acessadas de todo mundo, né? Pela essa Agência Internacional de Energia Atômica. O mundo todo pode ver o que ele tá fazendo aqui dentro. Aí já ficava pensando, rapaz, é uma entidade, né, nacional que todos os funcionários aparentemente vinham das forças, da caserna, e
Existe uma agência internacional que está nos vigiando para saber se a gente tem capacidade de fazer isso ou não. É meio estranho as coisas no Brasil. Mas em 93 já estavam debatendo sobre isso. Com evidência para denunciar este plano, essa conspiração, eles apontam a nomeação de Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda, qualificando-o como antigo líder de um poderoso grupo de influência internacionalista no Brasil. Aí o que eu achei engraçado, vou mostrar para vocês a nota, e depois a gente vai voltar para o último parágrafo. Eu nem vou ler esse último parágrafo. Apesar de não dispor de ampla circulação no país, o público-alvo das campanhas da IR é altamente selecionado, sendo formado, entre outros, por segmentos da oficialidade das forças, e, em particular, nas escolas de altos estudos habituais, caixas de ressonância e institutos formadores de opinião dos estamentos castrenses, e onde o chamado neocolonialismo vem adquirindo contornos mais concretos. Assim, verifica-se a veiculação da EIR na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, aproveitando-se certamente da boa-fé e do desconhecimento das chefias sobre os propósitos dos disseminadores das ideias de LaRouche no Brasil. Então, está falando, colocando assim, de forma mais clara, que essa revista estava enganando as forças. As forças estavam sendo enganadas. Eles estavam tirando de boa vontade. A boa vontade, rapaz, tá esse tipo de assunto não pode. Essa turma é do mal. As bandeiras da IR no Brasil, especialmente as que envolvem temas como questão ambiental e as supostas ameaças à integridade e à soberania nacional, por vezes fundamentadas em teses calcadas em teoria da conspiração e quase sempre de difícil comprovação, têm angariado crescente número de adeptos, seduzindo segmentos que, por afinidade, estão predispostos a aceitá-las. É tudo maluquice. Não leia essa gente. Não leia essa gente. Aí a denúncia que eles fazem, que tá no anexo, né, do Fernando Henrique Cardoso, começa aqui. Eu acho engraçado, não, é difícil checar. Eu fico perguntando, cara, por que é difícil checar? Porque a denúncia, ele não só fala, olha, o Fernando Henrique tá fazendo isso. Não, ele fala, ó, Fernando Henrique Cardoso, né, que é o novo ministro da Fazenda, membro, fundador e executivo do Diálogo Interamericano. Então ele falou, ele já colocou um grupo, você poderia pesquisar que grupo é esse. Ia descobrir que esse grupo foi fundado, né, pela turma dos Rockefeller, junto ao Kissinger. Aí, ó, aqui um Kissinger qualificou no passado, dia 16 de junho, de espetacular ministro da Fazenda. Você fala, pô, peraí, o cara colocou até a data. Vou lá, ó, no dia 16 de junho, o Kissinger já falou. Então você até facilita pro cara conseguir achar o material. É engraçado você ver, não, isso é conspiração. Os caras falam umas coisas que não tem como provar. Sociólogo, treinado, sei lá o que seria isso, mas deve fazer parte dos ciclos social-democratas franceses, exilado durante os anos do governo militar. Cardoso é um porta-voz privilegiado do establishment anglo-americano no Brasil. Aí abaixo fala o seguinte, ó. Cardoso foi sempre um líder de um principal e poderoso grupo de influência internacionalista no Brasil, que congrega a personalidades como Marcílio Marcos Moreira, ex-ministro da Fernando Collor, Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores de Collor, L. Jaguaribe, o Goldenberg, José Mindlin. Gente, o Marcílio Marcos Moreira é o MMM. Esse cara tá numa confusão que a gente comentou no dossiê da semana passada, das denúncias do Enéas, e aparece num contexto muito estranho, que depois esse cara foi trabalhar na Merrill Lynch. Era um banco aí que foi operado pelos Soros para comprar muita coisa no Brasil e ganhou muito dinheiro. Em 93, já estava avisando. Aí você vê que o tempo passa e o que era mentira, maluquice, você vê, rapaz, não é que o cara acertou? O Celso Laffer, ainda em 69, junto ao FHC, criam o SEBRAP. O think tank dele lá, né? Que é uma penso na USP. Juntos, participando do Clube de Roma. Foi chanceler do Fernando Henrique. Aprontou, mas demais. Você vê, rapaz, os caras acertaram, né? Mas não. As forças e a caserna, né? A boa vontade tá deixando que esse material circule aí no meio. Aí o que eu achei engraçado é que o tempo passou. Esse dossiê aqui é de que deixa eu ver a data? Ele 93, né?
Aí, passados 5 anos, o cara denunciando, ó, essas ideias aí malucas, conspiratórias. Aí vem 98. Grupos militares. Uma série de grupos compostos por militares da reserva e reformados vem desenvolvendo atividades de críticas a uma série de medidas adotadas pelo atual governo, da forma exposta nos 9 documentos anexos, ora remetidos para fins de implantação. Eu achei engraçado um dos grupos que protestavam contra o Fernando Henrique Cardoso. Tabloide O Farol, né? Era uma publicação, um jornalzinho. Segue em G1 o número 23, outubro de 96, o tabloide O Farol, editado no Rio de Janeiro, cujo diretor é o coronel da reserva Francimar de Luna Máximo, cujo nome está listado em L5 como líder e porta-voz do grupo Centelha Nativista. A expressão Brasil acima de tudo, abaixo do nome do tabloide, é a palavra de ordem costumeiramente utilizada pelo grupo. Aí deixa o telefone lá, etc. Que engraçado, né? Era a turma que acreditava nessas histórias malucas, que o FHC era vilão. Ah, ele acreditava nisso. Você vê como são as coisas, né? Passados mais de 30 anos, o Brasil deu errado ou não deu errado? Então, primeiro ele tem que parar, respirar e começar a entender, né, o que realmente está acontecendo no país. Depois de entender o que se passa no país, começar a pensar, cara, vê só, a gente tem quantos problemas? Tem esses. Como é que a gente vai dividir pra gente tentar tratar de alguns desses problemas, né? Dividir aqui algumas frentes. Quem fica com o quê? Não sei se isso se faz de forma política. Forma política, não sei, vai pegar os deputados? Deputados, tem quantos? Tem tantos. Não, divide aí em subgrupos. Cada grupo faz aqui, grupos temáticos. Segurança pública. Então vocês aí tem que lidar com ela ligada a isso. Você, economia, ligada a isso. Vocês, relações internacionais, lidam em relação a isso. Educação. E vai pegando alguns problemas. Porque se a gente não se debruçar, aí dá confusão. Porque, olha só, olha assim, uma coisa que foi anunciada com 5 anos antes. Aí passa o tempo, pá, caos. Olha tudo que está acontecendo no governo Lula atualmente. Crédito de carbono, emissão de títulos verde, PAC verde, isso, aquilo, outro. Olhando o impacto que teve o governo FHC, em termos de Brasil, legado, basicamente a corrupção da alma dos brasileiros. Imagine o legado do crédito de carbono do Lula, do PAC verde do Lula, da nova governança global do Lula, do fortalecimento dos organismos multilaterais através do Lula. Se a gente não lidar com esses problemas de forma séria, cabeça erguida, pensando na soberania nacional, a gente está falado a sofrer nessa mesma intensidade, pessoal. Na mesma intensidade. Aí, nesse mesmo dossiê, né, falando desses malucos que estão crescendo, o movimento contra o FHC, eles falam lá, confidencial. Não é mais confidencial. Clube Militar. Lançamento do livro Complô para Destruir as Forças e as Nações da Iberoamérica. Aí, nesse livro, nesse lançamento, né, estavam presentes no Salão Nobre do 5º andar do Clube Militar cerca de 200 pessoas, entre oficiais das 3 forças, inclusive da ativa e alguns civis, entre os quais estava o Enéas. O Enéas estava lá, tretoso. Assinalou que o livro demascara a ação conjugada do diálogo interamericano, que teve como um dos fundadores Fernando Henrique Cardoso a chamada Nova Ordem Mundial, o Foro de São Paulo para a desmolarização e desarticulação das forças na América Latina, buscando colocá-las na condição de gendarméria para a guarda de fronteiras e o combate a crimes comuns, como a turma que, né, traz substâncias ilegais para vender no Brasil. As forças, elas deveriam ser realmente assim uma instituição de Estado, pensar, né, de forma grande, ampla, dos mais diversos setores. Uma assim bem óbvia, a questão de infraestrutura tem um papel importantíssimo, a parte de inteligência, mas não, foram desmanteladas. O que, gente, tirando as piadas que o pessoal fala que hoje em dia a casa só serve para pintar meio fio, só serve para fazer isso. Hoje em dia, sobrou o quê? O que é que foi relegado para as forças no Brasil? Deixando essa brincadeira de lado de pintar meio fio, controla a fronteira e combate a questão realmente o que passa pela fronteira. Basicamente só isso. Eles conseguiram realmente destruir. Conseguiram um plano ativo. Deu certo.
A turma tava falando do Foro de São Paulo. Olha o que aconteceu com a Venezuela. Em parte, né, os políticos brasileiros são quase que cúmplices. Olha tudo que vem sendo denunciado atualmente, as parcerias que estão sendo feitas, os programas que estão sendo colocados na mesa, o BNDES do Dilma, agora com foco, né, na diversidade, a FEBRABAN colocando novas limitações para conceder empréstimos para frigoríficos, a implementação de diversos critérios de equidade ambientais na hora de você avançar com contratos junto ao governo, quando você pega o plano do Lula, Nova Indústria Brasil. Como é que vai ser o legado disso? Olhando o legado do que foi no passado. Aí, eu fui no Google, comecei a pesquisar umas coisas. Aí eu botei entre parênteses uns termos, eu não vou lembrar qual foi. E eu me deparei com um PDF. Que tava, como não é pelo assim, PDF e depois tá o nome do site. Eu olhei assim e falei, não, é sério? Será? Vocês podem ver aqui, né? Diretoria, né, de inteligência. Desclassificado, né? Não é mais. Foi aprovado para ser liberado para todo mundo observar esse documento em 2012. Aí tem aqui, ó, letra C, letra I, letra A. Para quem não tá entendendo, esse daqui é um relatório da CIA que hoje em dia tá disponível. Aqui o que eu acho interessante é porque muitas vezes a gente fala de alguns assuntos e fica parecendo que não, como disse na teoria da conspiração, não dá pra provar nada. Não dá pra provar nada. Não, como assim? Então, vocês estão querendo falar que existe um complô? Porque o Blinken veio aqui no Brasil semana passada, se encontrou com Lula, após o Lula falar aqueles absurdos que ele disse sobre a questão do Oriente, e o Blinken falou, não, a gente discorda, amigo. O importante é que nós somos amigos. Aí você vê a imprensa nacional não comentando sobre o principal assunto da visita, que foi o quê? Minerais críticos, que são os minerais da questão da transição ecológica. Lítio, cobalto, cobre e por aí vai. Aí você fala, pô, mas será que tem alguma coisa por trás? Não é possível, não. Ninguém liga pro Brasil. Aí você lembra, pô, em 2023 a própria Financial Times revelou, né? Como o amigo Biden, né, ajudou a democracia, como o diretor da CIA veio ao Brasil. Aí você lembra que no mês passado nós fizemos um dossiê do Dulles, onde, primeiro que o Dulles era sobrinho do diretor da CIA. Segundo que o Dulles trabalhou junto à CIA e o embaixador americano do Brasil na época, que era o Lincoln Gordon, confirmou isso. E numa matéria de 2002, como nós vimos, ele falou, pô, a CIA na época injetou no Brasil, em 2002, em valores de 2002, 100 milhões de reais. Valeriam quanto hoje? Eu acho que mais de $500 milhão, né? É muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas tudo teoria, tudo teoria. Mas, pô, agora tem um documento pra gente ver mais ou menos o que é que eles falam. Os documentos do que eu olhei não são documentos que aparentam ter sido feitos pela inteligência. Parece que são documentos feitos, na maior parte do tempo, pelas embaixadas americanas no Brasil e os consulados. E algumas pessoas que, porventura, possam estar por aqui. Não parece que foi realmente assim a agência de inteligência que produziu para informações internas, tipo o Pentágono. Não parece que foi assim. Aí, isso daqui mesmo, ó. Um review, né? Um relatório sobre a América Latina. Aí está falando assim dos principais pontos em diversos países. Aí, olha que coisa engraçada. Eles estão discutindo o Brasil em 85, redemocratização. Aí tá falando que os candidatos mais proeminentes, né? Você tem um Fernando Henrique Cardoso, tem um Brizola, aí você tem o Neves, né? Depois a morte do Tancredo Neves em abril, deixou o PMDB sem um líder nacional que você consiga, assim, né? Ter uma identificação para ceder o Sarney. Os militantes do PMDB não estão gostando como a coisa está acontecendo, etc. Aí vai falando um monte de coisa. Aí fala depois lá no final do Brizola. Aí nesse mesmo documento, olha as preocupações da turma de lá. Os relatórios que são enviados, e esses aqui não são nem de perto os relatórios para valer. As eleições de São Paulo e o futuro do PMDB. A galera não está preocupada apenas com a eleição de uma cidade em específico, a cidade de São Paulo. Olha o Boulos agora,
Como estão preocupados com o futuro de um determinado partido, que era do FHC. Aí falava, um repórterzinho explicando a mini biografia, Vanderlei Cardoso lidera o PMDB, o Senado Nacional, é popular entre os liberais da classe média e classe média alta no Brasil, não mudou nada até hoje, nada. Ele também tem recebido, né, um financiamento significativo dos empreendedores de São Paulo, de acordo com a Embaixada Americana. Essa elite brasileira, que inclui os membros da elite da mídia, provavelmente vem Jânio Quadros como um cara muito imprevisível para apoiar. Aí depois falava, né? Mesmo que as visões de esquerda do Vanderlei Cardoso sejam difícil de você compatibilizar com as visões mais conservadoras dos empresários, eles veem Fernando Cardoso como um cara muito mais elegível, uma alternativa muito mais elegível, né, palatável, do que o Brizola, que é mais radical. E você vê. Mas não, ninguém se importa com o que passa no Brasil. Ninguém se importa. Ninguém se importa. As coisas que se passam no Brasil é basicamente resultado das discussões no Congresso da Câmara. Não tem nenhuma interferência internacional. Nenhuma. Aí voltando rapidinho pro dia de hoje, só pra falar de uma frase de efeito. Ciro Gomes para Lula. Larga de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui. Afirmou que Lula precisa focar os esforços no Brasil e não no exterior. Ciro afirmou que diria, larga de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui. Aí, eu já tava na CIA, né? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa do Lula. Lula! Não é que tem? Um relatório de 1982. 1982. Tá ali, ó. Deixa eu ver a data. Setembro de 82. Tá ali pequenininho aqui embaixo, ó. Embaixo de confidencial, que não é mais. Aí tem um índice, né, um prefácio, introdução, trabalhismo e Estado, governo Geisel, governo Figueiredo, novas leis trabalhistas, seria mais ou menos isso, enfim. A greve de 1980, do dia que o Lula aparece, né, a Conferência dos Trabalhadores, aí tem ali o Trabalho e Sociedade, o Business, a Igreja Católica, os partidos de esquerda, a esquerda radical, né, a esquerda permitida e a esquerda radical. Lula não é a esquerda radical. Lula já tava na esquerda permitida. Aí eu fui dar um bisu, né? Aí falava, ó, Lula, ali agrifado, né? Comanda. Tem um apoio significativo do trabalhismo em São Paulo, os trabalhos em São Paulo e outras áreas urbanas, mas a imprensa reporta que também, quem também tem esse apoio, né? O PMDB e outros grupos de oposição. Ele diz que o Brizola também pode ter pode ganhar alguns votos dos trabalhadores. Também fala do PDS, que seria o Partido da Social Democracia, quase um PSDB. Aí o que eu achei engraçado fez isso aqui, ó. O PT aí, né, tem um certo respeito, questão das suas atividades em prol do trabalhador. E o PT é o único grupo que tem apoio da igreja. Dom Paulo Evaristo Arnes, teólogo da libertação, né, turma da CNBB, papapá, PPP. Aí fala do Lula e tudo mais. Aí fala o seguinte, ó. Dos 3 pequenos partidos, nós acreditamos que o PT tem as melhores chances de sobreviver na disputa eleitoral de Brasília, né, e as maquinações, e alcançar todos os critérios legais para permanecer como um partido baseado, né, mais ou menos em algumas ideologias básicas, né, fincar raiz, né, de apoio aí do que eles bem que eles defendem. Eu tava ali, ó, observando quem é cada um, ó, ele está fazendo isso, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Esses documentos, a maior parte do que eu vi, assim, o mais velho que eu vi falando de Brasil, acho que era 2009. Eu tentei pensar Bolsonaro. O Bolsonaro aparecia, mas é só sob agenda. Quando o Bolsonaro foi nos Estados Unidos em 2019. É só isso, é uma agenda. Então, não, talvez o tempo para você revelar esse tipo de documento seja mais rápido. Mas fica imaginando. Na hora que eu ver isso daqui, eu tô mais convicto que o que deve ter de gente que mora no Brasil, que tá mais à direita, que já tá com o nome carimbado em algum relatório da CIA, não tá no gibi. Mas não tem mais quem tire isso de minha cabeça. E esses relatórios, mesmo não tendo informações super sensíveis, ó, censurado, viu? Os americanos censuraram algumas partes. Não sei se tem nada muito revelador sobre o Lula.
Aí eu tava pensando também, falar, tem alguma coisa do Foro de São Paulo? E olha que engraçado. Em 2003, a turma tá pedindo ali informações, ó. Informações sobre o Foro de São Paulo. Alguém, né, no Texas, quer informações sobre um grupo conhecido Foro de São Paulo Fórum, e qualquer tipo de vínculos com elementos subversivos da América Latina, incluindo as Farc e o Exército de Liberação Nacional da Colômbia. A turma tá interessado em saber das coisas, né? E aí, e outro documento, ó o Lula brilhando. Ó o Lula brilhando. Aí pensando nesse documento, imagina, cada vez que Bolsonaro falou que a Amazônia era do Brasil, cada vez que Bolsonaro falou que ninguém vai meter o nariz no Brasil, cada vez que Bolsonaro falou em soberania nacional, estratégia brasileira para aumentar seu prestígio global através de tentar lidar com a turma do Irã. Aí tá falando ali do Lula, né? Ali no meio de outubro de 2009, a estratégia do Lula, né? De dar para demonstrar ao mundo, né? Estados Unidos, a Europa e Estados Unidos, que o Brasil é um país independente, tem sua própria agenda e tudo mais. Tá ligada. Tá ligada. Mas não tem interferência no Brasil. Não tem. Não existe nenhuma força internacional. As ONGs internacionais, tudo conspiração. Tudo. 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 Eu nem vou continuar traduzindo, não sei se tá em inglês, né? Mas tá ali, quem quiser pode dar pausa, pode dar lei. Aqui, então botar de volta. Pode bater um print. Aqui também. Você pode ler o que tá aí, se achar interessante. Aí, pra falar sobre essas questões internacionais, PT, e a importância da gente discutir soberania nacional e lidar com os problemas que nós temos hoje. Com alguns problemas. A gente tem muito deputado que foi eleito. Não é possível que essa turma não consiga se dividir em pequenos grupos temáticos. É que eu só tô dando um tipo de ideia. Sabe? Porque assim, se tu se jogou na política, tá sendo pago pra fazer política, irmão, vai trabalhar, né? Não acho que vai ser a tia do Zap que vai resolver isso. Aí, olha que engraçado. Esse documento aqui eu tinha achado já ontem. Mas no teu tempo de cá já tinha muita coisa. Já sabia que ia ter muita coisa pra comentar ao longo do vídeo ontem. E aí a inteligência no Brasil, elas se depararam com um documento do MSA, que eu comentei no vídeo ontem, falando do MST, né? O MST é a nova forma de tocar o terror nas Américas. Mas tá bem certo, né? O MST, eita, rapaz. E aí eles deixam, né, o anexo aqui, ó. MST, papapá, MSA, abril de 96. Aí quando você dá uma olhada no índice, e eu quero mostrar pra vocês só duas coisinhas bem rápidas. Uma é no 12, só mostrar a capa do texto. E eu quero aprofundar com vocês em um dos itens do tema que está na página 21. Sem terras e revolucionários da nova era. Mas olha ali o índice, é o primeiro. O MST, Instrumento da Nova Ordem Mundial. Teoria da Conspiração. Foro de São Paulo. Tropas de choque do governo mundial. Teoria da Conspiração. Aliança entre o Foro de São Paulo e o Diário Interamericano. Teoria da Conspiração. Sem terra e revolução da nova era. Também teoria da conspiração. Hugo Chávez organiza a ala militar do Foro de São Paulo. Também. Tudo conspiração. Tudo fake news. Mas vamos ver as fake news que os militares estavam interessados em saber. Foro de São Paulo. Tropas de choque do governo mundial. Deixa eu ver se eu dei zoom. Dei zoom. Tá aqui a página. Tá na página 12. Olha que engraçado. Principais quadros. Aí fala que além do Fidel, você tem que o diretor da revista, além dele, o conselho de redação da revista América Livre constitui a sua cúpula dirigente política. O diretor-geral da revista é irmão leigo dominicano, do dominicano brasileiro Carlos Alberto Líbano Cristo, conhecido como Frei Beto, que integra o Partido dos Trabalhadores. A chefe de redação é Cláudia Corol, militante do Partido Comunista da Argentina. Aí fala, né, membros por país do Foro de São Paulo. Aí lembra daquela outra matéria, falando, não, o que essa turma fala aí é difícil de comprovar. É muito difícil. O cara tá dando o nome, onde trabalha, o que ele faz dentro da organização. Aí quando você vai lá pro Brasil, Leonardo Boff, tá aí até hoje, enchendo o saco. Chico Buarque, tá enchendo o saco também. Gilberto Carvalho, foi um dos principais homens do Lula nos seus 2 primeiros governos. Paulo Freire, o Greenhalgh, nossa, esse também aprontou demais. Fernando Moraes, jornalista, também fica enchendo o saco. Emissada, tá aí até hoje enchendo o saco. A mesma galera.
A mesma galera. Aí, esse texto aqui é mais interessante, porque ele faz uma espécie de mini biografia do PT. Dentro desse texto, tem lá um capítulo que fala o PT, neoliberais da nova era. Que é uma coisa que eu mostrei para vocês recentemente, que a própria turma da esquerda vem falando isso, que o PT vem fazendo um governo neoliberal. Nome do grupo, Partido dos Trabalhadores, sede São Paulo, fundação 1979-1980. Zona de operação, tá lá. Partido Nacional Legalizado, papapá, pipipi. O PT tem um braço sindical, a CUT, o que lhe proporciona uma grande capacidade de mobilização. Ademais, o partido conta para suas mobilizações com o apoio de 8 mil membros das comunidades eclesiais de base, as SEBs, que tem cerca de 3 milhões de membros. Desde as eleições presidenciais de 94, o PT tem trabalhado intensamente para organizar um grupo de simpatizantes dentro das forças. E parece que isso está acontecendo hoje em dia, né? Tem um grupo, né? Acho que o grupo é do Múcio, que é o ministro da Defesa, com Tomás Paiva. É um grupo bem petista. O PT não deve dar impressão de inimizade com os milicos. É preciso que eles não vejam o PT como inimigo. Aí vem lá, modus operandi. O PT é um clássico partido de corte leninista, com militantes profissionais. Em seus estatutos, o partido permite a existência das chamadas tendências, pelo qual, na realidade, surge como um conglomerado que abriga em seu seio a diferentes grupos, desde a ultra-esquerda até os situados mais à direita, contíguos à social-democracia. Na verdade, o que o PT faz é o quê? Ele pega todo mundo da esquerda, bota debaixo do guarda-chuva dele para controlar. Sabe? Me dá o capital político de vocês que a gente vai salvar o Brasil. Aí apontava já os principais dirigentes. Lula, tá aí até hoje. José Dirceu, tá aí até hoje. Aloysio Mercadante, tá aí até hoje no BNDES. José Genuíno, tá aí até hoje, virou notícia anteontem. Sua fala aí, né, absurda. A turma mandou retirado do YouTube em 48 horas. Marco Aurélio Garcia, o Top Garcia, tava no governo Dilma 1 e 2. Greenhalgh, Rui Falcão, tá aí até hoje. É deputado. Presidiu a CCJ no passado. Gilberto Carvalho. Acho que o Gilberto Carvalho tá nesse governo. Eu agora tô nessa dúvida. Não, quem não tá mais é o Marco. Quem não tá mais vivo é o Marco Aurélio Garcia. O Gilberto Carvalho é secretário do Lula, eu acho. Eduardo Suplicy tá aí até hoje. E tem outro nome aí que eu nem vou falar. Quando você olha pro Brasil e fala, meu Deus, nada muda, isso, aquilo, outro. Gente, olha o tempo que essa galera passou trabalhando. Essa turma toda tava na fundação do partido nos anos 80. Se você pega de 1980 até 2022, foram 42 anos. Sendo que eles passaram anteriormente, né, 13 anos na frente do governo. 13, 14 anos. Trabalhar. A direita tem que trabalhar. Aí fala de ideologia. Neocomunismo, marxismo, teologia da libertação, ambientalismo, feminismo, todas as variantes da nova era. A nova era, o que se chama de nova era na década de 90 é o que se chama de wokeismo, né? Os wokes, os identitários, nos dias de hoje. Economia. Embora se declare crítico do neoliberalismo, na realidade, o PT apoia propostas centrais deste último. Em dezembro de 92, Mercadante propôs a utilização de parte das reservas cambiais do país para a compra de títulos do governo americano que seriam utilizados como garantia aos credores internacionais que aceitassem aumentar os prazos de resgate de seus títulos da dívida externa. Em junho de 93, Dirceu, que é o atual presidente do partido, declarou no seminário de operadores do mercado aberto: nós estamos abertos a discutir o projeto de privatizações. Em sua edição, olha essa! Em sua edição de 17 de maio de 1995, o diário Financial Times, a Financial Times, que já está conhecida de vocês, a voz política da cidade de Londres, descreveu alegremente o PT como a verdadeira fonte do sangue novo no Congresso, uma influência modernizadora. Em 1995, Financial Times, ao lado da Economist, a Bíblia do neoliberalismo. Nada muda. Então não se surpreenda. Mas o Lula não se surpreenda. Aí quando eu li isso, eu falei, rapaz, e o pior? A Marina Silva, ao longo de 2023, concedeu entrevista exclusiva para a Financial Times. O Haddad não só concedeu, como escreveu um texto onde ele publicou na Financial Times, um texto para investidores internacionais. Foi a Financial Times que revelou a ajuda do amigo Biden. São muitas coincidências. Muitas coincidências. Mas não tem interferência estrangeira no Brasil. Não tem. Maluquice, quem diz isso? Maluquice.
Só coincidência. Indigenismo e ambientalismo. O PT apoiou a criação da reserva Yanomami. Olha o problema que tá dando no Brasil. Olha o problema que deu, né? E tem apoiado incondicionalmente a delimitação indiscriminada de outras reservas. E o PT vem colocando isso em prática. Acabou o marco temporal. Em seminários internacionais, Lula tem proposto a vinculação da renegociação da dívida externa brasileira aos assuntos ambientais. A gente já falou sobre isso. A adoção do feminismo é o principal projeto cultural do PT. Controle demográfico, esterilização. O partido apoia meu corpo, minhas regras. Tu estava sendo avisado. Tu estava sendo avisado. Tu estava sendo avisado. E muitas dessas coisas só acabaram por avançar porque não teve nenhum tipo de reação, né? Eu quero trazer isso para puxar atenção para vocês para assuntos novos. Gente, em 96, isso daqui era meio que novidade. Em certa parte, né? Ela não tava assim, não é como hoje em dia que isso é uma coisa extremamente normal. A novidade meio que nos dias atuais é toda essa agenda verde do Lula. Olhe para trás. Veja o que foi apresentado, veja o problema na sociedade hoje. Agora, olhe para a sociedade hoje, veja o que está sendo apresentado. Pense nos problemas da atual agenda do Lula daqui a 10, 20, 30 anos. O legado. Propagandistas e defensores políticos. De particular importância são Teólogo da Libertação, dentro da Igreja Católica, né? Que dão voz ao PT. Dom Paulo Evaristo Arnes, acho que já está conhecido de vocês. Na campanha presidencial de 89, foi denunciado que o partido havia recebido financiamento subreptício de empresas estrangeiras, particularmente o cartel de alimentos argentino Bunge Board. O Woodrow Wilson Institute dos Estados Unidos tem dado apoio financeiro por intermédio de bolsas acadêmicas do partido. Por outro lado, o braço sindical do PT, a CUT, admitiu oficialmente que 18% do seu orçamento total de 94 proveio de organizações não governamentais da Itália, Holanda e Alemanha. A recepção dos fundos, que é da turma aí, recebe, é administrada mediante a Comissão Pastoral da Terra, ou Centro Indigenista Missionário, entidades oficialmente ligadas à Igreja Católica Brasileira. E estão aí até hoje também, né, causando problemas. Antecedentes históricos. O PT nasceu em São Paulo, né? Foram 3 forças principais. A primeira, um grupo de intelectuais oriundos de famílias abastadas e pertencentes à geração da nova esquerda. Pega o Suplicy, por exemplo. Mesclados com outro grupo de intelectuais de esquerda ligados ao MDB, né? Partido predecessor do atual PMDB, o partido majoritário no país. A segunda foi um grupo de dirigentes sindicais de São Paulo. Dessa terceira, né? Não, isso mesmo. Ainda a primeira. A segunda foi um grupo de dirigentes sindicais de São Paulo, provenientes particularmente do Sindicato Metalúrgico. E a terceira foi um forte grupo de adeptos da Teologia da Libertação, provenientes das comunidades eclesiais de base. Aí estava lá o Frei Beto, que quando decidiram radicalizar suas ações, passaram a atuar na ALN, que era o grupo do Marighella. Enfim, entre 77 e 79, o segundo grupo de intelectuais, que se denominava a Esquerda Independente, decidiu criar um partido social-democrata, que era a ala do Fernando Henrique Cardoso. Deste projeto participaram Francisco Forte, mais tarde secretário de Relações Internacionais do PT e atual ministro da Cultura do governo Fernando Henrique Cardoso, José Álvaro Moisés, Francisco de Oliveira, José Serra, o atual ministro do Planejamento Paul Singer, o então candidato ao Senado pelo MDB Fernando Henrique Cardoso, atual presidente da República, o ex-deputado Almino Afonso, o atual governador de São Paulo, Mário Covas, e o atual ministro da Administração, Luiz Carlos Bresser Pereira. Todas as pessoas que estão aí do chamado Teatro das Tesouras estavam na gênese do PT. PT e PSDB saíram do mesmo lugar. Mas há quem falasse que tudo isso é a teoria da conspiração, né? Deve ser mesmo, pura coincidência. Em 79, os sindicatos dirigidos por Lula recomendaram um voto para eleger FHC, mas não deu certo. Ficou como suplente do Montoro. As íntimas vinculações com Cuba ficaram evidenciadas desde a criação do PT. Inicialmente, esses vínculos foram estabelecidos por intermédio do Frei Beto, que a partir dos 80 tornou-se amigo de Fidel Castro. Igualmente, o partido tem uma forte relação com a DGI, o Serviço de Inteligência Cubana. Em seu livro, O Paraíso Perdido, Frei Beto
Conta que em julho de 1980, Lula reuniu-se pela primeira vez com Fidel Castro em Manágua durante os festejos do primeiro aniversário da Revolução Sandinista. Por inspiração dos teólogos da libertação como Frei Beto, o PT tem intervido na criação de outras frentes de Lula, que agrupam um amplo espectro do movimento da nova era, que é essa questão do identitarismo, desde lá. Trabalhando em várias frentes para conseguir avançar com o seu projeto. Por isso que a direita precisa... Não é nem um projeto de direita, é um projeto de Brasil, um projeto de nação, em várias frentes. Pra tirar esse Brasil do buraco, da mão dessa galera. Aí vindo aqui um pouco pra direita, tô correndo bastante o vídeo, porque ainda tem muita coisa. No dia de ontem, tava lá, Bolsonaro, um mar de gente. Por mais que a direita seja desorganizada, tá melhorando. Tá melhorando. Não existiam esses eventos dessa forma, né? Nessa quantidade, nessa frequência, para Bolsonaro ir em 2020. Os eventos também de 2018 foram grandes também, mas era muito comício, muita coisa. Não era um negocinho organizado com uma certa estrutura. Hoje em dia, essas pessoas, eu acho que a grande parte delas, na boa, eu acho que elas devem, pelo menos 2 vezes por semana, tentar entender sobre alguma coisa que se passa no Brasil. Isso já é um avanço muito grande. Eu tô chutando muito para baixo. Tem gente aí que eu tô dizendo que passa o dia, todo santo dia, 7 dias por semana, tentando se informar o que tá acontecendo no Brasil. Isso daqui foi em Piracicaba. Me parece que tinha muita gente. Bolsonaro saiu de Piracicaba. 11h40 da manhã, Santa Bárbara do Oeste. Gente, aqui foi na frente do lugar. Quando o Bolsonaro entra, tem mais um mar de gente. Quando ele sai pra outro lugar, tem povo até em cima do alombrado. Aonde o cara vai, tá recheado de pessoas. Ainda tá aí, tá evoluindo. Quando a direita der o próximo passo, que é essa organização, ela começar, sabe, a tomar um fruto maior, formação de grupos, fortalecendo base. No dia que essas pessoas entenderem que se elas se unirem, se um gritasse ali, vamos montar um grupo pra gente eleger um vereador aqui na cidade, eles elegiam, na verdade, não um, mas 3. 3 vereadores. Aí eles pegavam 30 pessoas muito boas, que ela fala, cara, esse cara aqui, bicho, ele se dedica, ele gosta. Bota as 30 pessoas assim, tudo nos gabinetes, fala, a missão de vocês é trabalhar igual um condenado, para daqui a 4 anos vocês estarem tão craques na política que vocês vão ser candidatos a vereadores. Vai sair de 3 para 10. E aí, em vez de ter 3 vereadores com 30 assessores, a gente vai ter 10 vereadores sem assessores, aumentando a quantidade de pessoas na máquina, e aumentando, e conquistando espaço. E a turma que já tá mais calejada, trabalhando para montar a base para eleger deputado estadual, deputado federal, governador, e avançando com as nossas pautas. Avançando com uma agenda, mas tem que ter uma agenda bonita. Torço pelo dia que os nossos políticos vão ajudar. Eu tento fomentar o debate. Não me peça pra vir com a agenda também, que é difícil, né? Aí, enquanto o Bolsonaro sai passeando, fazendo um evento aqui, um evento acolá, visando as eleições, pensando no Brasil. Domingo passado a gente viu o ato do dia 25. E hoje, olha que coincidência. Eu primeiro vi o editório do Estadão. Sempre gosto de abrir logo cedo o editório do Estadão, né? 3 da manhã eu já tô atualizando a página pra ver se já saiu. O Apocalipse segundo Michele. Ao tratar a política como uma batalha santa entre o bem e o mal, como fez na Paulista, a ex-primeira-dama deixa claro que espera dos fiéis da seita bolsonarista a fé absoluta do seu marido. Eu falei, eu nem vou trazer esse ataque baixo, né? Eu falei, nossa, a imprensa falando isso, eu nem ia trazer em vídeo. Aí eu fui ler o Globo, né? Comecei na conta da Bela Megali, depois lá do Jardim, como é de costume. Aí depois eu na página de política do Globo. Quando eu li na página de política do Globo, ou era a primeira ou era a segunda notícia, essa abaixo. Em cruzada contra o Estado laico, Michele Bolsonaro se insinua para 2026. Aí eu falei, pô, aí tá sacanagem, né? 7 dias depois do ato, os dois jornais mais golpistas do país, não tem, se essas matérias tivessem saído na segunda-feira, na terça-feira, eu até entendia. Mas hoje, qual a lógica?
Qual a lógica? Sabe? Não, pô, isso aqui é muita coincidência. Mas tudo bem, né? São os ataques da imprensa. Aí só pra mostrar pra você rapidinho aqui o texto do Estadão, pra vocês verem que realmente é sobre essa situação, ó. Ao questionar a laicidade do Estado. É o mesmo tema, o Estado laico. A ex-primeira-dama explicitamente atenta contra essa conquista civilizatória da sociedade brasileira, que remonta ao fim do século XIX, uma das cláusulas pétreas da Constituição. Ela não está querendo o fim do Estado laico, ela está defendendo os valores cristãos, né? Totalmente diferente. Mas o apelo escatológico de Michele, neste momento, sugere que o bolsonarismo pretende caracterizar as agruras de Bolsonaro como parte da luta do bem contra o mal, né? Que Bolsonaro é o bem e o mal, vocês já sabem quem é. Aí, lá para as tantas, olha que engraçado, né? A nota do Estadão começa a falar da pesquisa da USP, que foi feita. Foi uma pesquisa da USP foi feita. A mesma turma que fez o levantamento da quantidade de pessoas que estavam no evento também fizeram pesquisas. E aí a pesquisa da USP, com participantes da manifestação bolsonarista, mostrou que, para nada menos que 88% dos entrevistados, Bolsonaro venceu as eleições e só não foi empossado porque uma confusão não deixou. Sem qualquer respaldo em fatos concretos, tal conclusão só pode ser resultado de fé absoluta. A mesma que move os 94% dos presentes que, conforme a mesma pesquisa, disseram acreditar que o Brasil vive uma ditadura em razão do que qualificam como excessos e perseguições da justiça. O fato de que participavam de uma manifestação política de oposição ao atual governo sem serem incomodados pelas forças do Estado, isso mostra que não tá uma ditadura. A turma não pode nem levar cartaz para se manifestar. Mas, segundo o Estadão, é uma democracia. Aí, pegando esse gancho na pesquisa da USP, antes de a gente voltar pro passado de novo, né? O Pablo Hortelado, que é um dos que chefia esse núcleo de pesquisa da USP, escreveu essa nota. Compromisso republicano. A universidade precisa resgatar a confiança da parcela da população que é de direita. Não, acho que ele está errado. E o texto, ele está falando sobre os ataques que eles sofreram, né? Sofremos ataques, críticas. Por que falamos, né? Os ataques se devem fundamentalmente à falta de confiança da direita na universidade. Embora tenhamos enfatizado que 185 mil pessoas era comparativamente um número muito elevado, a PM do tinha uma maior, 750 mil. Aí o Pablo Hortelado, que quer atrair a direita, ele já fala aqui. Importa que esses números muito divergentes, um produzido pela PM, que a direita adora. A direita gosta da PM. E outro pela universidade, que aí detesta. A direita não gosta da universidade. Levaram uma campanha de ataque à universidade. Márcio e eu, os coordenadores da pesquisa, temos posição política, como todos os cidadãos brasileiros. Márcio é diretor do sindicato. E eu, além de professor e pesquisador, sou colunista de opinião aqui no Globo, onde tento articular uma visão independente de esquerda. Super independente, super. Eu nem percebi que era de esquerda. Não deveria haver problema em sermos de esquerda e fazermos ciência social. Não, teria problema se eu fosse de direita, porque todo mundo é de esquerda. Assim como deveria ser um problema eu ser de esquerda e escrever no jornal. Não, o problema é se você fosse de direita, porque a Globo só tem espaço para quem é de esquerda. Mas segundo ele, não. O jornal tem colunistas de esquerda, como eu, e outros mais à direita, como meu colega de sábado, Eduardo Afonso. Né? Essa pluralidade. Na Globo, viu? E esse cara quer que a direita tenha um pouco mais de paciência. Acho que falta pra ele uma certa percepção mais apurada da sociedade e entender que a Globo de direita não tem nada. A falta de confiança na universidade é um tema que me preocupa. Muitos colegas professores acham que eu não deveria perder meu tempo dando satisfação da direita. Essa informação é muito boa, né? A USP, os uspianos, nem respondam. A direita não merece existir. É assim que as pessoas da USP pensam. E elas trabalham para destruir reputações todos os dias. Penso o contrário. Acredito que a universidade precisa resgatar a confiança da parcela da população que é de direita e que faz parte da cidadania que nos financia. Eu falei, não. Eu até fiquei surpreso com essa, né? Falei, pelo menos ele reconhece que a turma da direita paga muito imposto, né? A democracia brasileira passa por um momento delicado. Se o antagonismo a que assistimos continuar escalando, terminaremos em autoritarismo e violência. Não acho que vai terminar, já tá, né? Veja aí a torcida do Corinthians. O que fizeram contra as pessoas de direita.
não temos saída nesta democracia se não aprendermos a conviver com respeito. Eu acho que a direita sabe, como é a esquerda, nós somos petistas. E a Globo. Aí, eu só vi essa nota da USP por causa do Leandro Ruschel. Ele postou ali, né? Além mais do Pablito. E ele fez um tweet falando o seguinte: se os senhores querem ganhar a confiança da direita, parem de operar como aparelhos políticos, transformando as universidades em centros de formação de militância extremista ao invés de ensinar algo útil. Além disso, parem de legitimar a censura e a perseguição aos conservadores, através de grupos de pesquisa e de produção de relatórios que têm como único fim mapear a direita e justificar a censura e a prisão de quem não é alinhado à agenda socialista. Há muitos responsáveis pela instalação de um estado de exceção no Brasil. Entre eles, sem dúvida, estão os acadêmicos que hoje não passam de agentes do regime. E aí, para provar que o Leandro Ruschel está certo, assim como eu mostrei ontem que o caso do Constantino é um replay do caso do Vitor, do MSA, em 94, olha esse dossiê de 94 sobre a USP. Dossiê NEO-NZ. Núcleo de Estudos da Violência e Comissão Teotônio Vilela. O Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, organismo ligado à USP, juntamente com a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, editou em outubro de 92 o dossiê NEO-NZ. Em estreita colaboração com a Comissão Teotônio Vilela, fundada em 83, o NEV coopera regularmente com organismos internacionais. A turma da USP trabalha lado a lado com forças internacionais. Human Rights Watch Committee, Anistia Internacional, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o primeiro ligado ao SUAS. Sem fins lucrativos, suas fontes de financiamento são organizações privadas, nacionais ou estrangeiras, ou entidades públicas nacionais cuja aceitação dos recursos é feita de forma independente pelo Conselho Deliberativo. São atualmente seus principais patrocinadores: a USP, Fundação Ford. Então veja, temos um núcleo de pesquisa, tipo do Pablo Hortelado, que está fazendo um dossiê sobre a turma do mal, né? Que em tese apoia as ideias lá do alemão que tem um bigode. Influência dos meios de comunicação e dos movimentos fascistas na Europa. A revista americana Executive Intelligence, que o Enéas utilizava e que a gente comentou ao longo do vídeo, editada também em espanhol, tem publicado reportagens que atacam políticos. Aí eu não sei porquê, né? Ele falou assim, não, ó, judeu. Tá, mas será que a matéria tá atacando ele por essa questão religiosa, pela ancestralidade dele ou pelas ações políticas dele? E como o deputado federal Fábio Feldman e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia, o José Goldenberg. Na edição de dezembro do ano passado, Feldman é atacado por defender a troca da dívida externa pela internacionalização da Amazônia e exigir a destruição das forças. Olha, rapaz, o herói nacional, como alguém ousou criticar um político que defende, sabe, trocar a dívida externa pela Amazônia? É como um negócio sensacional. Não pode criticar um cara dele. Olha só, aparece alguém contra a esquerda, denuncia uma coisa, já entrou no dossiê da USP. Vocês veem como nada mudou? Vocês conseguem ver como tudo o que se passa nos dias atuais é apenas a reciclagem de métodos amplamente utilizados pela esquerda. Olha quem fazia parte do NEV, do Teotônio Vilela, que é o parceiro do NEV, a turma que fez junto. Eduardo Matarazzo Suplicy. Ele é de qual partido mesmo? É do PT, né? Essa turma adora carimbar os outros de istas. Ele o bicudo, PT, né? Ou não, não sei. Marilena Chauí. A emissada é petista. Eita que é petista. Fernando Gabeira, comentarista da Globo News. Vocês estão vendo? A turma da USP, os uspianos. Turminha fefelete. Nada muda, gente.
Ai, quero resgatar a direita, a confiança da direita nas universidades, temos que resgatar. Nada muda. É perseguição. Essas pessoas só fazem perseguir. Aí, essa questão do Feldman tá em outro dossiê, de 99. Tem um monte de coisa no Arquivo Nacional. Eu fui achando uma atrás da outra. Falei, mas como as coisas se encaixam? Como eu poderia esperar que ia ter uma matéria falando da USP hoje, né? No dia que eu tô pescando sobre isso. Aí está ali, ó. A matéria intitulada Fora Feldman. Aí, ministro Sarney, né? Eu pesquisei pela palavra, ó. Judeu. Nenhuma menção. Tem nenhuma. Mas a turma da USP, né? Falou que ele foi atacado pela ancestralidade dele. É? Ismo? Neo-NZ? É? Não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma menção. Ah, USP descarada. Essa USP é demais, viu? Fora Feldman. É uma nota que do início ao fim sai mostrando tintim por tintim o que ele fez, que ano ele fez, o ano, o dia, o mês, quem estava ao lado do Feldman, tipo de ações, tentando trazer uma base ideológica por trás das ações, lista inúmeras ONGs e como elas se relacionam ao Feldman no Brasil. Uma das primeiras pessoas a atacar pública e histericamente o testemunho foi o deputado verde, o Feldman. Isto não surpreende devido ao ativo envolvimento de Feldman em defesa de teses como a troca da dívida por natureza e outros esquemas ambientalistas que são fortemente financiados por interesses norte-americanos e outros internacionais. Contudo, os interesses que Feldman representa estão presentes em outros países ibero-americanos ou em desenvolvimento para usar o fraudulento esquema de dívida por natureza como veículo para controlar enormes áreas de território e recursos naturais para limitar a soberania nacional e exigir a destruição de instituições como as forças que poderiam opor-se a tais políticas. Nas palavras do próprio Feldman, seu primeiro contato com o movimento ecologista ocorreu em 1975 em torno das discussões das teorias do Clube de Roma. Mas, se você critica a esquerda, você é todos os istas possíveis e inimagináveis. Eles não aceitam que a oposição exista desde que o mundo é mundo. Eles utilizam a estrutura de universidades para perseguir pessoas. Você vê como o que acontece hoje. Você vê, se na década de 90 as pessoas tivessem tomado algum tipo de decisão, algum tipo de medida para impedir o aparelhamento de universidades, talvez a gente não estava tendo problema hoje com a USP. A gente voltou a ter problema. Se a direita hoje não fizer nada em prol de um Brasil que se desenvolve e que a universidade é para estudar, para aprender, para melhorar o país, aumentar a produtividade, que segurança pública é para trazer segurança, que para economia é para trazer melhoras econômicas. Economia não é uma ferramenta de diversidade e equidade. Se a galera começa a construir, talvez daqui a 30 anos, as próximas gerações, os nossos filhos, netos, primos, irmãozinhos mais jovens, talvez eles não passem mais por isso. Mas se não construir hoje, não vai para lugar nenhum. Olha a quantidade de eventos que se repetem ao longo da história, às vezes com os mesmos personagens ou as mesmas instituições. Esta vem sendo a história do nosso país, pelo menos desde o final do século XIX. Uma repetição atrás de repetição. Não, isso aqui eu acho que já passou do nível de coincidência, né? Já passou e muito. Mas enfim. Deu um baita trabalho fazer o vídeo hoje. Mas se você gostou ou não gostou, depende, compartilhe o vídeo. Só te peço isso. E se você quiser, também pode saber do canal. Tem o botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas Brasileiro. Onde vamos tentar pelo menos registrar a história. Assim como essas pessoas em algum momento fizeram, né? Que sejam funcionários do governo, setor de inteligência, Biblioteca Nacional. A gente tentar registrar para fazer a nossa parte ao longo do processo. Kimpaim.com.br, tudo lá. Esse é o nosso Brasil. Talvez leve 42 anos, como foi com os petistas, né? Para eles chegarem em 2022. O partido foi da década de 80. Teve problemas, tiveram diferentes correntes. Você olha pro PL hoje, tem a corrente de Bolsonaro, tem um PL raiz. Existem algumas correntes diferentes.
Quem sabe qual que vai ser o dia que vai ter realmente só uma corrente de direita, preocupada com valores, moral, preocupada com o Brasil acima de tudo. Reflitam, reflitam. Acho que o vídeo hoje é muito mais para propor reflexões do que qualquer outra coisa e uma pitadinha, né, a mais de documentos engraçados. Esses da CIA são engraçados, né? E é isso, gente. Fica de beijo, abraço, tamo juntos. Volta amanhã. Fui!